Nossa Senhora de Lourdes. E eu queria deixar aqui para vocês 3 reflexões sobre essa aparição de Nossa Senhora. Seja bem-vindo ao nosso Levanta-se Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Eu me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, a igreja comemora Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Nossa Senhora na França, em Lourdes, a Santa Bernadette. E eu queria deixar aqui para vocês 3 reflexões sobre essa aparição. A primeira reflexão é sobre a insistência de Nossa Senhora em que a gente reze o terço. Isso também é um pedido que ela deixa de forma muito insistente também nas aparições de Fátima. E em Lourdes ela também faz esse pedido, que a gente reze o terço todos os dias, que a gente reze o terço com frequência. Os santos nos dizem que a melhor meditação que a gente pode fazer e que a gente deve fazer diariamente é sobre a paixão de Cristo. É uma meditação, é uma coisa que se a gente pensar todos os dias nos faz crescer espiritualmente. O quanto Deus nos amou ao ponto de se permitir ser colocado na cruz. E ao meditarmos o Santo Terço, meditamos o mistério da vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Então, rezar o Santo Terço é algo que nós católicos precisamos fazer todos os dias. E se possível, o terço, ou se possível, o rosário, mas que a gente não deixe de meditar os mistérios da vida de Jesus Cristo. Nossa Senhora em Lourdes também, em todas as suas aparições, as pessoas se reuniam em volta da Santa Bernadette para rezar o Santo Terço. E Nossa Senhora acompanhava aquela oração diante dos olhos de Bernadette e diante de uma multidão que ali esperava ver algum sinal, ver algum milagre. E enquanto eles esperavam, era recitado o Santo Terço. É uma oração muito importante para nós católicos. Nós precisamos criar o hábito de sempre rezar o terço. Não é demorado, somos nós que não colocamos prioridade nas coisas. Essa é a grande verdade. Um terço, se você meditar 5 mistérios do rosário por dia, você não vai levar nem 15, às vezes 20 minutos para você fazer isso. É um tempo de você tomar um banho, é um tempo de um café, é um tempo de um descanso depois de uma refeição. Existe tempo sim. Nós precisamos colocar essa prioridade no nosso dia a dia, de rezar, de pedir a Deus, de meditar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua vida pública, na sua paixão e na sua ascensão aos céus. Nossa Senhora em Lourdes nos pede que a gente reze o terço todos os dias. A segunda coisa que também fica bem claro nas aparições de Lourdes e que também é algo muito semelhante à aparição em Fátima, que é fazermos penitências e rezar pela conversão dos pecadores. Em Lourdes também Nossa Senhora pede isso a Bernadette, que ela faça a penitência, que ela reze pedindo a conversão dos pecadores. Imagina nós, depois de tanto tempo dessas aparições, o quanto nós também precisamos rezar pedindo a conversão dos pecadores, a conversão dos corações a Deus, a conversão de toda a humanidade ao seu Criador. Nós precisamos pedir sim, e não só pedir, mas como Nossa Senhora ensina, se sacrificar, fazer penitências, fazer jejum, fazer um compromisso sério junto com Deus e junto com Nossa Senhora, de rezar pela salvação das almas, para que as pessoas voltem a buscar o seu Senhor, voltem a buscar o seu Deus e que parem de ofendê-lo, porque ele já está muito ofendido, como nós vemos em Fátima. Aqui em Lourdes, Nossa Senhora também nos pede isso, que a gente faça penitência, que a gente faça jejum, que a gente faça mortificações, que a gente sempre coloque nas nossas intenções rezar pela conversão dos pecadores. Pedir mesmo que as pessoas busquem a Deus e que Deus toque nos corações das pessoas, porque longe de Deus o que nós podemos alcançar, longe da graça do Senhor o que nós podemos ter. Todos nós precisamos de Deus, mas o mundo cada vez mais olha para si mesmo, olha mais para o homem, coloca o homem no centro, e quando o homem está no centro, nada dá certo, porque o homem é falho, porque o homem é pequeno, porque o homem é limitado.
E Deus, Ele é infinito, Ele é grandioso e Ele pode todas as coisas. Voltemos a colocar Deus no centro da nossa vida. E isso também é um recado que Nossa Senhora de Lourdes nos dá. Fazemos penitência pelos pecadores, pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é a confirmação do dogma mariano de que Nossa Senhora é imaculada. Santa Bernadette era uma menina muito pobre em todos os sentidos. Ela era pobre financeiramente, de uma família muito simples, e ao ponto de ser tão simples que um dia o seu pai foi preso porque numa mercearia ali da região sumiu um saco de trigo. E vejam, por não acharem nenhum suspeito, suspeitaram do pai de Bernadette, porque ele era tão pobre que simplesmente só poderia ter sido ele, de tão pobre que era aquela família. Ela também era muito pobre de saúde, ela sofria muito, com uma saúde muito delicada, ela sofria de asma, então ela tinha uma saúde muito delicada, sempre precisava de médico, sempre precisava se cuidar, sempre tinha uma atenção especial para ela por conta da sua saúde. E Bernadette também era muito pobre de inteligência, ela era uma menina muito ignorante. Ela tinha muita dificuldade em escrever, muita dificuldade em ler, muita dificuldade em aprender. Na sua catequese, ela demorava demais para acompanhar as outras crianças, para entender as coisas. E é essa menina que Nossa Senhora escolhe para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Para a gente entender um pouco essa terceira reflexão, entendamos que antes das aparições de Lourdes, alguns anos antes, o Papa decretou como sendo dogma de fé, como verdade católica, de que Nossa Senhora ela é imaculada desde a sua concepção, no primeiro instante da sua concepção. A Igreja sempre teve quem defendia que Nossa Senhora era imaculada desde do seu primeiro instante, mas também existiam aqueles que achavam que ela era imaculada num segundo instante. Então, Nossa Senhora primeiro é concebida e depois de concebida, de alguma forma, ela é purificada. Ela é tirado dela a mancha do pecado. Mas não, a Igreja decreta que Nossa Senhora ela é imaculada na sua concepção, no seu primeiro instante. Então, no primeiro momento da sua concepção, no seu primeiro instante, ela já é protegida de toda a mancha do pecado. É isso que, alguns anos antes, a Igreja decreta como sendo verdade de fé, um dogma. E agora, alguns anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes a uma menina tão frágil, tão pobre em tantos sentidos e ela pergunta a Nossa Senhora o seu nome e Nossa Senhora diz a ela: eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora se apresenta à Igreja como sendo a Imaculada Conceição, a Mãe de Deus. Como é bonito isso! Nossa Senhora espera que a Igreja primeiro entenda, que a Igreja primeiro pare, pense, reflita, junto com a ação do seu esposo, o Espírito Santo, e chegue à conclusão de que ela é imaculada, sim, desde o seu primeiro instante na sua concepção. E depois de que a Igreja entende e comemora com muita alegria esse dogma, então Nossa Senhora diz na sua aparição: eu sou a Imaculada Conceição. Mas para aquela menina tão pobre de conhecimento, isso eram palavras que soavam sem sentido nenhum, mas ela declarou aos padres daquela época que Nossa Senhora tinha se apresentado como a Imaculada Conceição. Como é bonito ver as aparições de Nossa Senhora. Como é bonito ver como a nossa mãe nos quer bem, como ela cuida de nós, como ela também nos alerta, como ela nos ensina, como ela nos mostra o caminho que devemos seguir todos os dias. Um caminho de oração, um caminho de penitência, pedindo pelas almas, com caridade, sempre voltando aos nossos olhos ao seu Filho Jesus. Essa é a nossa mãe, que hoje nós comemoramos na sua aparição em Lourdes. Que Nossa Senhora de Lourdes possa também te ajudar nas suas enfermidades. Que Nossa Senhora de Lourdes possa nesse dia alcançar você que tem algum problema de saúde. E que ela possa também te abraçar e te dar a cura que você tanto precisa. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.